Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Você vai ler o verso 37, 38 e 39 comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Verso 37, 38 e 39. A proposta desse mês que Deus nos deu, o tema foi libertação. Eu não sei como é que se a gente entendeu alguma coisa diferente, mas a primeira quarta-feira nós ministramos nesse tema. E Deus está falando que precisa sair todo espírito imundo que tem atrapalhado a nossa nação, que tem agido em nosso bairro. E no primeira quarta-feira desse mês, o que Deus mostrou é que esse espírito muitas vezes está encurvando pessoas dentro da igreja. Não sei quantos estão lembrados, porque temos nos tornado ouvintes esquecidos, irmãos. Eu quero lhe mostrar, eu quero destacar para você que igreja não é lugar para a gente vir para ouvir uma palavra. Me sinto bem hoje, volto para casa e não sei nem o que foi que disse. A Bíblia nos ensina a gente reter aquilo que nos alimenta. A gente sai da igreja, parece que a gente se desconecta com Deus. Eu só tenho fé em Deus quando eu estou dentro da igreja. Quando o Espírito de Deus passa uma direção, irmãos, nós precisamos seguir. Nós precisamos ouvir, não importa o que vai acontecer, se vai ter show, se vai ter... Não me interessa. Isso aqui não é teatro, isso aqui não é lugar de casa de espetáculo. Isso aqui é uma coisa séria, isso aqui é a igreja de Deus na terra. Isso aqui é lugar de manifestação do Espírito de Deus. Não sei como é que você vem para a igreja, o que é que você vem fazer aqui, mas eu quero lhe despertar, irmão. Pô, pastor, o senhor está falando duro. Irmãos, eu estou vendo uma bagunça dentro dessa casa hoje, desde a hora que eu cheguei aqui, em tudo. Hoje não teve nada aqui que eu pudesse chegar e dizer, não, a coisa está caminhando hoje bem. Mas eu já entendi por que é. Tudo desorganizado, tudo fora de horário, tudo fora de sintonia. Eu disse, eu já sei o que está acontecendo aqui. Desatenção espiritual. A gente está trabalhando com batalha espiritual, não tem espaço para distração. E eu posso me distrair fazendo a obra de Deus. Como, pastor? Maria está ouvindo o que o Senhor está dizendo e Marta está servindo a Deus, está ou não está? Mas não estava fazendo o que Deus queria. Não era o que Jesus queria. O momento não era de fazer bolo, o momento não era de matar carneiro, o momento era de ouvir a palavra. O momento era de ouvir a palavra. E o pior é que quem está fazendo o que acha que deve ser feito porque quer agradar a Deus pela sua própria vontade e não pela vontade de Deus, ainda quer tirar quem está conectado com Deus e está fazendo o que Deus mandou. Para aí o que você está fazendo desse negócio, desse espiritualismo todo, que a gente tem que trabalhar. Calma, irmãos. Vamos entender o que é que Deus quer que a gente faça e não o que a gente quer fazer. E o que é que Deus quer? Deus quer que você aprenda sobre libertação. Deus quer que você entenda que tem gente que está entrando na igreja, está sentado nesse banco, está vindo a palavra de Deus 1 ano, 2 anos, 3 anos a fio e ainda precisa ser liberto de espírito maligno, de demônio. Pastor, o que é isso que o senhor está dizendo? Eu estou lhe dizendo com base na Bíblia. Jesus entrou na igreja onde a palavra era lida toda semana, e está lá uma mulher encurvada que não consegue ver o céu, não consegue ver a glória de Deus por causa de um espírito maligno. Aqui o texto que o Espírito de Deus ministrou para a gente trazer à igreja hoje vai dizer o seguinte: toda a multidão da terra dos gadarenos, toda a multidão, preste atenção, ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha. Irmãos, preste atenção. Você conhece esse texto?
Você conhece essa passagem. Eu quero lhe mostrar uma verdade espiritual muito forte. A Bíblia diz que havia uma sociedade, havia uma comunidade dos gadarenos ou dos gerazenos, como queira quem traduziu a Bíblia, estudou a política do tempo para botar o nome nessa cidade. Para mim o nome da cidade é o que menos importa. O que importa é que a Bíblia está mostrando o fracasso de uma sociedade que aprendeu a conviver com o demônio. O que a Bíblia está me mostrando é o fracasso de uma comunidade que usou todas as suas forças, toda a sua tática, toda a sua inteligência e não conseguiu vencer o demônio. E o que foi que eles fizeram? Se acostumaram com o demônio. Se acostumaram com a realidade de ter uma pessoa endemoniada no meio deles. Irmãos, eu quero lhe mostrar como a Bíblia vai dizer a gente como era a manifestação do demônio na vida daquele homem. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chega, vai guardando, que hoje não tem nada anotado aqui, eu passei a tarde toda lendo e não anotei nada, vou até fechar, que não tem nada anotado aqui. A Bíblia diz, preste atenção, que aquele homem, quando se depara com Jesus, não é o homem que está falando, quem está falando é um demônio. E não eram poucos demônios. Uma legião tinha 6.000 soldados. A Bíblia diz que tinham legiões dentro daquele homem. Legiões de demônios. Mas qual era a manifestação, pastor, desses demônios na vida daquele homem? A Bíblia vai dizer que aquele homem vivia preso com grilhões e cadeias. A Bíblia vai dizer que aquele homem vivia em sepulcros. A Bíblia vai dizer que aquele homem não tinha um nível social que permitisse ele a viver em família. Irmãos, quando nós vamos ver a realidade, preste atenção. O homem, desde muito tempo, estava possesso de demônio e não andava vestido. Como é que o homem andava? Nu. Preste atenção. Uma manifestação do demônio que habitava naquele homem é que ele andava nudez. Não sei se alguém aqui já começou a entender. Manifestação do demônio na vida daquele homem, nudez. Não habitava em qualquer casa. Aquele homem não tinha família, não tinha casa. E a Bíblia diz que ele vinha dando problema à sua sociedade, porque ele morava em sepulcros. Ele andava no meio dos mortos. Andava no meio de sepulcros. Era lá onde ele vivia. E a Bíblia diz que a sociedade tentou dominar ele com prisões, grilhões, mas a cadeia não estava mais funcionando. Não tinha mais cadeia que resolvesse o problema da cidade. Eles achavam que o problema estava no homem, porque eles só conseguiam discernir com os olhos carnais. Irmãos, eu falei de coisas que, se você for parar para analisar, não está muito distante do que o diabo tem feito na nossa sociedade. Como é que o diabo tem se manifestado, pastor? Nudez. O que é nudez, pastor? Pornografia. Vá numa festa dessa de baile aí que você vai ver as pessoas procurando meios cada vez mais de se vestirem menos. A nudez, a exposição da nudez dos corpos. Hoje, pornografia está acessível aí para crianças em celular. Pedofilia. As cadeias falidas. Está aí a índice de violência na cidade. É policial morrendo, é bandido morrendo, e tiro para tudo que é lado. O que é que significa? Cadeias não estão funcionando mais. Tinha como prender aquele homem? Porque o problema dele não era físico. O problema dele não era psiquiátrico, o problema dele não era psicológico, o problema dele não era um problema de moral, o problema dele não era um problema de educação, o problema dele era influência de demônio na vida dele. O problema dele era demônio, meu irmão. Família destruída, não tinha casa. Parece que eu estou falando de hoje. Parece que eu estou falando do que está acontecendo aqui.
É uma realidade viva a ação do demônio através da vida daquele homem. O problema é que quando você olha para a cena, a gente tem que voltar um pouquinho para entender como Jesus chegou até aquele lugar. Jesus não chegou andando naquele lugar. Jesus não chegou voando naquele lugar. Jesus não fez força para chegar naquele lugar. Preste atenção. Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia aonde ele tinha que fazer. O que fazer e aonde fazer. Mas ele disse aos seus discípulos: me levem ao outro lado. Vocês hoje estão aqui na qualidade dos discípulos. Lá fora, e talvez até aqui dentro, existam pessoas que estão manifestando processos, influências de demônios na sua vida, destruindo sua casa, destruindo sua família, destruindo tudo que Deus lhe deu em matéria de finanças, manifestações do demônio, lhe levando a ficar preso a vícios, lhe levando a pornografia. E quando nós tentamos com a nossa força lutar, que nós não conseguimos, sabe o que nós fazemos? Infelizmente, irmãos, vamos nos acostumando. Não tem jeito a dar. O que é que a gente vai fazer? Vamos viver a nossa vida. Não tem jeito a dar. Só que eu quero lhe mostrar que tinha uma missão para os discípulos. E que missão era essa, pastor? Precisavam levar Jesus até o outro lado. Irmãos, fazer a obra de Deus vai exigir de você fé. Fale para quem está do seu lado aí. Vai exigir fé. Você não falou com fé não. Diga a pessoa que está do seu lado: vai exigir fé. Eu vou lhe fazer uma pergunta, você não vai responder a ninguém. É só você e Deus. Mas eu quero que você seja sincero, porque o Espírito de Deus está nessa noite contemplando a sua resposta. O seu barco, a sua vida é o seu barco. Você é um barco, você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você, sua vida, não estou falando agora a nível de igreja, estou falando você como pessoa. Você é um barco. O seu barco permite você levar Jesus até o outro lado, ou ele tem furos? Se a sua vida pudesse ser exposta hoje aqui nessa noite, como você vive fora das câmeras, como você vive fora da visão dos crentes, como você vive na sua casa, seu barco pode levar Jesus para alguém? Porque se você não pode levar Jesus para ninguém, é sinal que ele também não está com você. É simples, é simples. Se eu não tenho condições de levar Jesus para alguém, é sinal que ele não está no meu barco. Eu estou me enganando. Você está entendendo por que essa pressão toda? Está entendendo por que a opressão? A tempestade se levanta, irmãos. Só que eu quero lhe mostrar que no meio da tempestade, alguém tem que entender que não vai adiantar se matar remando o barco. Não vai adiantar a gente usar a nossa técnica, a nossa força. O que eu vou fazer do outro lado é espiritual, mas até eu, que estou no processo, também preciso da ajuda dele. É aí que muito crente se acaba. É aí que muito crente se destrói. Porque Deus deu um carguinho, colocou em uma posição de evidência, e aí começa a fazer obra, começa a levar Jesus e ver as coisas acontecer. Chega uma hora que ele acha que o responsável pelo que está acontecendo é ele, que o cara é ele, que quem tem que decidir, quem sobe aqui para pregar, quem tem que ser o pastor da igreja é ele que é o juiz já da igreja. Deixa eu lhe contar um detalhe, talvez você nunca tenha observado isso, mas hoje, nesse momento que Deus não me permitiu escrever nada, não me permitiu hoje escrever nada, eu parei, minha esposa testemunha, parei de tarde, sentei para ler esse texto, e Deus não deixou eu escrever nada. A palavra foi vindo toda, e eu entendendo e ficando impactado. Irmãos, você observou a missão da igreja, a missão dos discípulos, remar com o barco até levar Jesus ao outro lado. Se você olhar, quando começa o confronto de Jesus com o demônio, os discípulos não fizeram mais nada.
A Bíblia nem sequer cita onde eles estavam. Se estava no barco, se estava na areia, se foram ver o que estava acontecendo, se não foram, se foram atrás do porco. A Bíblia não diz nada. Você sabe por quê? Porque a batalha ali mudou de nível. A batalha ali mudou de nível. Ela saiu de um nível físico para um nível espiritual. Você tem que entender que a sua missão é só levar Jesus a quem precisa. Porque quando você leva Jesus, quem vai fazer a obra é Ele. Quem vai libertar é Ele. Não é você que vai fazer nada. Não é seu nome que serve para nada. Mas também Jesus não chegaria do outro lado se não tivesse os discípulos para remar. Só que eu quero lhe mostrar o tempo que eles ainda perderam se acabando, remando. Por quê? Porque eles entenderam que quem tinha que levar Jesus para o outro lado era Ele, com a força dele. Irmãos, o mesmo endemoniado que estava do outro lado, que precisava de Jesus, era da mesma forma o discípulo que estava no barco também precisava dele. Quem está lá fora precisa de Jesus, mas quem está aqui dentro precisa também. Você está no meio de uma batalha espiritual, tire Jesus do seu barco para você ver se a onda não afunda seu barco, se o vento não destrói tudo. Você não está seguro não, queridinho, porque você é discípulo de Jesus. Se alguém lhe disse isso, meu irmão, eu quero que me prove dentro da Bíblia. Se me provar que as prisões de Paulo foi porque ele estava em pecado, os açoites que ele tomou foi porque ele estava fazendo coisa errada, eu mudo o meu discurso. Mas tem que me convencer. Porque a Bíblia que eu leio mostra que Deus tinha propósito até quando os seus filhos eram conduzidos a prisões. Irmãos, a gente tem que entender, quem está lá fora precisa de Jesus, precisa. Quem está aqui dentro também precisa de Jesus. Às vezes, aí olha o outro foco que o Espírito de Deus me mostrou. O texto que nós lemos nessa noite diz que aquela sociedade mandou Jesus embora. Eles disseram que não precisavam de Jesus. Mas o gadareno, ele foi alcançado, preste atenção, não foi também porque ele era bonzinho, não foi também porque ele clamou a Jesus. Se você olhar, a resposta que Jesus dá a ele é para ele disse: torne a sua casa e conte com grandes coisas Deus lhe fez. Se você pegar algumas traduções, vai dizer a misericórdia que Deus teve com a sua vida. Jesus libertou o gadareno, irmão, só por misericórdia, só por graça, só porque Ele quis libertar aquele homem, e libertou. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: será que aquela sociedade que estava ali, aparentemente não possessa por legiões, também não precisava dele? Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que às vezes nós olhamos para a vida de quem está em um estágio crítico de possessão demoníaca e achamos que Deus tem que alcançar ele. Achamos que o trabalho de libertação é levar para o cara que está encurvado na rua, falando grosso e fazendo arte aí com o mundo do espírito. A gente acha que esse precisa de libertação. O que a gente não entende é que a influência do diabo sobre aquela sociedade ia muito além de quem estava possuído. Que nem todos eles estavam de alguma forma presos às correntes do pecado. Uma sociedade que valorizava mais porcos do que um ser humano. Isso também é ação de demônio. Vivemos numa sociedade que tem gente aí gastando fortuna para defender uma baleia, para proteger uma baleia. Sou contra que defenda a baleia, não. Gente gastando uma grana para defender um bico-leão dourado. Não sou contra. Mas tem muitos seres humanos passando fome. E ninguém está nem aí. E não tem nenhuma campanha para acabar com a fome da sociedade. A mesma sociedade que está defendendo os pobres dos animais, e a gente tem que virar tudo vegetariano para não comer os bichos, é a mesma que está defendendo o aborto. Que distorção é essa, irmãos? Isso é normal? E por que ninguém vê? Porque a gente acha que endemoniado é só o gadareno. Só quem precisa de Jesus é o gadareno.
A gente quer que Jesus resolva os nossos problemas, que Ele resolva as coisas que nós julgamos que nos atrapalham. Mas quando a presença de Jesus mexe naquilo que para a gente estava sendo bom, ô irmão, aí agora essa parte de Jesus eu não quero não. Eu quero Jesus na hora que é a campanha da prosperidade. Eu quero Jesus na hora que é para abençoar os meus negócios. Mas na hora que Jesus entra em uma área da minha vida que diz, você tem que renunciar agora. Você não pode praticar sexo se você não for casado. Aí essa área da minha vida eu não quero Jesus. Você não pode viver em prática de masturbação. Essa área da minha vida eu também não quero Jesus. Quando você vai ver a Bíblia diz, Deus criou no princípio o casal lá do Éden. Essa parte também eu não quero, para mim não serve. Eu quero Jesus para expulsar o demônio daqui. Mas eu não quero Jesus quando ele vem atrapalhar a minha vida. Não quero Jesus quando vem atrapalhar meus prazeres. Eu não quero Jesus quando eu tenho que andar certo. Eu não quero Jesus quando Jesus me confronta e diz que eu levo uma vida mentirosa, com a língua mentirosa, mentindo o tempo todo, abrindo não é uma porta não, irmãos. É porta, é janela, é telhado, tudo para o diabo entrar na casa e destruir. E eu quero que Jesus ainda me abençoe. Jesus ouviu 3 pedidos. Um do demônio, um da sociedade e outro do gadareno. Interessante que ele atende ao pedido do diabo, atende ao pedido da sociedade, mas não aceita o do gadareno. O diabo diz, manda a gente para o porco, não expulsa a gente daqui não, tudo bem, vá. Jesus, a gente não quer você aqui também não. Eu quero que você vá embora da minha vida, quero que você vá embora da minha casa. Irmão, Jesus não vai invadir a casa de ninguém. Ele vai lhe mostrar o que você precisa mudar. Ele vai lhe mostrar o que você precisa consertar. Só que a gente acha que vai poder continuar convivendo com Jesus sem fazer o que Ele manda. Tantos problemas velhos na nossa vida, irmãos. Tanta soberba no coração, tanta gente orgulhosa. Não pede perdão nem a pau. Morro, mas não perco perdão. Você vai morrer mesmo, infeliz. Vai para o inferno. E a culpa é sua. Não vai botar a culpa em Jesus, não. Tem hora que Jesus cansa, irmão. Vai embora. Já falei uma vez, já falei 2, já falei 3. Meu irmão, cabe a você a decisão. E o que é que a gente espera? Espera chegar numa igreja para ver um espetáculo de um gadareno sendo liberto? O propósito de Jesus ia muito mais além, irmão, de simplesmente liberar aquele gadareno. Eu quero ir com o senhor. Não, você não. Eles não deixaram eu entrar. Mas você que é da cidade pode voltar e falar o que eu fiz sobre a sua vida. Preste atenção à expressão. Para a sua casa. Para a sua casa. A gente tem se apegado muitas vezes a uma parábola, uma palavra de Jesus, quando diz assim, o profeta não tem honra na sua casa. E a gente tem achado que pode viver de qualquer forma em casa. A palavra de Deus, irmão, precisa de entendimento. Porque quando você vai ver Paulo agora dizendo a Timóteo, diz, olha, não pode governar a casa de Deus quem não dá bom testemunho dentro de sua casa. Se você não é crente na sua casa, você não pode ser crente aqui dentro da igreja também não. Se você não sabe governar os seus filhos, como é que você quer ensinar outro crente a ser crente? Se nem seus filhos você sabe ensinar a ser crente. Estamos vivendo uma realidade que a igreja vai abrir os olhos espirituais para entender um nível que a gente já está afogado. Porque quando eu começo a ver isso, começa a me dar desespero. E das duas, ou a gente vai fingir que nada está acontecendo, ou a gente, irmãos, vai mudar. Porque Deus está esperando é você mesmo se posicionar. É você mesmo começar a acordar de madrugada para orar. Porque quando estamos lidando com o demônio, irmãos, tem uma coisa interessante. Jesus sobe para o monte, vai ver a glória de Deus, está na presença de Deus. Eu não sei o que é que aqueles discípulos ficaram fazendo lá embaixo, mas o demônio não apareceu. E eles passaram a noite toda tentando expulsar aquele demônio e não conseguiram. Quando Jesus desce, a Bíblia diz que ele libera uma palavra, só uma palavra.
precisou de ritual, precisou se vestir de branco, não precisou derramar óleo sobre... Não precisou nada, irmãos. Sai e foi embora. Não tem negociação, não tem discussão. Vai embora. Sai embora, vai embora e sai. E o demônio foi embora. Às vezes na nossa casa a gente está convivendo com problemas que você está vendo que é espiritual. Você está vendo que é o demônio intervindo em alguma área. Você está vendo que é o demônio agindo. E você quer tratar isso como? Com algema? Com cadeia? Com psicologia? Irmãos, a psicologia é uma ferramenta de Deus para quem está com problema psicológico. Psiquiatria é uma ferramenta que foi dada aos homens por Deus para quem está com problema psiquiátrico. E demônio resolve como? Como? Para mim ainda está fraco. Eu vou perguntar de novo, que eu quero ver aquele coral bonito de domingo. Problema com demônio resolve como? Mudou, agora mudou. Vou lhe fazer uma pergunta, não me responda. Como está a sua vida de jejum e oração? Como está a sua vida de jejum e oração? Irmão Estênio, ora aí por esse amado ali no anexo ali. Ore por ele ali no anexo. Pode orar por ele. Leve ele para orar por ele ali no anexo. Ore por ele ali. Pode levar, irmão. Ajuda aí, irmão Pimenta. Leva ele ali. Ore por ele no anexo. Aqui, irmão. Ó, presta atenção aqui, ó. A palavra de Deus está aqui, ó. Isso aqui não é brincadeira, não, irmãos. Tá vendo você? Ele estava cantando. Tem que estar ligado o tempo todo. Eu estou lhe perguntando, vou voltar à pergunta, porque foi nessa hora que a música começou. Como é que está a sua vida de jejum e oração? Como é que está a sua vida de jejum e oração? Como é que você está enfrentando os seus problemas? Não tem para onde a gente correr, irmãos. Não dá para negociar com o diabo. Eu não mexo com você, você não mexe comigo. Tem uma geração ali, uma multidão ali. A Bíblia está uma multidão. Viu o homem como estava e viu o homem como ficou. Mas também viu o que aconteceu com os porcos. E Jesus não tinha nem entrado na cidade ainda. O que é que eles pensaram? Se entrar, meu irmão, vai mexer em mais coisa. Ficaram com medo. Entre a vida desse homem liberto e entre a nossa economia, o que é que a gente prefere? Eu quero que você abra o olho para esse detalhe. Tem muita gente que está negociando sua vida com Deus por causa de dinheiro. Preste atenção que eu estou falando aqui, é sério. É sério. Você está vendo sua vida espiritual enfraquecer. Você está vendo a tentação chegar cada vez mais forte na sua vida. Mas você não tem tempo de orar. Você não tem tempo de jejuar. Porque você vive o tempo todo atarefado. E acha que o que você tem ainda não dá. E que tem que correr atrás de mais. E que tem que buscar mais estudo. E que tem... Você está confiando em você. Você está confiando na sua força. Você está confiando na sua capacidade. E eu acho que você está perdendo tempo dentro da igreja. Porque se eu creio no que Jesus disse, quando João Batista chega lá, vai batizar o povo, arrependa-se dos seus pecados, o que é que eu tenho que fazer? O que ele disse aos soldados? Contente com o seu salário. É o que Deus lhe dá. Contente com o que você tem, com o que Deus lhe deu. É pecado eu orar para Deus me abençoar, pastor? Não, mas espere o que vem de Deus. Mas o que é que eu começo a fazer? Eu começo a negociar. Eu estou vendo cada vez mais a tentação piorando. Estou vendo cada vez mais que eu estou ficando fraco, mas eu não tenho força. Por quê? Porque quem está prevalecendo na minha vida são os porcos. Uma hora, irmãos, o porco vai chocar com Deus. Uma hora.
Uma hora o porco vai chocar com Deus. Qual é a sua decisão? Jesus só chegou na porta da cidade. É chamar ele para dentro da cidade ou mandar ele embora? O propósito de Jesus não era só libertar o gadareno, não, irmãos. Era levar o evangelho para a cidade. Porque aquela cidade já estava perdida. Eles já estavam condenados. E por que eles não viam? Porque não há ainda, no nosso tempo, a manifestação visível do que há de ser essa condenação, irmãos. Mas a gente já consegue ver que tem áreas na sociedade, tem áreas às vezes na nossa casa, na nossa família, a gente já está vendo que aquilo não é normal. Você pega todas as características do que a legião de demônio fazia na vida desse rapaz, aplique na sociedade, que você vai ver as mesmas coisas. Uma sociedade debaixo da influência de demônios. E o que é que as pessoas vão fazendo? Vão se acostumando. É normal. Se a gente não abrir os nossos olhos espirituais para entender que Jesus conta comigo, conta com você, não vai caminhar, irmãos. Como está o seu barco, o seu. Não olhe para o do irmão, não. Não olhe para o vizinho, não. Eu quero saber o seu. Jesus pode andar no seu barco? Ele pode entrar no seu barco para chegar a quem ele precisa chegar? Quer que você fique de pé nessa noite? Eu quero lhe convidar a dar mais um passo de fé nessa sua caminhada cristã, irmãos. Eu quero que você viva todos os dias com essa percepção do mundo do Espírito, aonde você quer que você ande. Seja na escola, seja no trabalho, seja na sua casa. Eu quero que seus olhos espirituais estejam constantemente abertos. Porque levar Jesus para as pessoas não é fácil. Mas não é pela sua força também que você vai conseguir. É com a própria ajuda dele, que está com você, vai mandar vento acalmar, vai mandar mar acalmar, para que você chegue aonde você tem que chegar. E se você conseguir vencer a incredulidade, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? A gente crê, eu costumo, sempre que eu estou ministrando na vida de alguém que está com um problema, que acha que não pode resolver, eu sempre dou esse exemplo. Se eu lhe perguntar, você crê que Jesus pode abrir o olho do cego? Você crê? Você crê? Você crê que Jesus pode levantar um aleijado? Crê ou não crê? Você crê que Jesus pode levantar um morto? Às vezes, quando o problema é meu e é um problema muito menor do que esse, eu acho que ele não pode resolver. Porque é muito fácil crer quando o problema é dos outros. É muito fácil crer quando quem está cego não sou eu. É muito fácil crer quando o aleijado da história não sou eu. Mas o meu problema, às vezes, é muito mais simples do que uma cegueira de nascença. É muito mais simples do que estar com as pernas aleijadas. E, teoricamente, eu creio em tanta coisa. Mas quando chega na hora da prática, o problema é esse aí. E agora? Bom, eu acho que Deus não gosta de mim, não. Ele vai curar o cego porque ele gosta do cego. Mas de mim, eu acho que eu tenho uma dívida com ele lá. Esse pensamento, irmão, de acusação que ele está botando na sua mente é um espírito maligno. Se conserte com Deus. Se aproxime de Deus. Vai tirando as raposinhas, irmãos. Aquilo que você sabe que faz, que não está compatível com a obra de Deus. Se precisar se humilhar, irmão, se humilhe. Se precisar pedir perdão a alguém, peça. Se precisar mudar seu caráter, mude de caráter. Cada um sabe no que precisa mudar. Cada um sabe o que precisa melhorar. E o mais importante é que quanto mais você vai se aproximando de Deus, Ele também vai se aproximando de você. Quem estava lá embaixo só viu o problema do demônio, mas quem estava lá em cima viu a glória de Deus. Ao ponto que às vezes a gente tem experiências com Deus que a gente não quer sair mais dali. Se a gente pudesse, a gente ficava só aqui dentro da igreja, em cima do monte, vendo o Espírito de Deus se manifestar. Não quer não, Senhor, que a gente faça uma cabana aqui para a gente morar dentro da igreja?
Jesus pode chegar para a gente e dizer: eu até queria ficar aqui com vocês, mas enquanto a gente está aqui hoje, vocês estão aí com seus corpos sãos, estão aqui falando do amor de Deus, tem a casa de vocês, a família de vocês, lá fora, embaixo do monte, está um pai com um menino lá, endemoniado, que já perdeu o controle, porque o diabo joga na água, joga no fogo, e não tem jeito. Se a gente ficar aqui, irmãos, guardadinho em cima do monte, vendo Moisés, vendo Elias, vendo a glória de Deus, a voz de Deus bradando para um bocado de crente, embaixo do monte o problema está lá. E tem um bocado de crente lá que está inoperante, um bocado de crente lá que já perdeu a autoridade e não pode fazer mais nada. Uma igreja morta não tem mais autoridade, não tem mais poder. E quem é a igreja, pastor? Eu quero que você diga: eu sou a igreja. Mas eu quero com coragem. Diga aí: eu sou a igreja. Jesus quer usar você. Ele quer andar no seu barco. E eu vou orar por você nessa noite. Porque a gente precisa levar Jesus para o Gadareno. Precisa levar Jesus para conquistar a cidade. Mas no trajeto não pode deixar o barco afundar. Porque se o barco afundar, Jesus também não chega do outro lado. Porque Jesus está com a gente, irmãos. Jesus podia simplesmente sair andando em cima da água e deixar os discípulos afundar. Já que vocês não tiveram fé, vocês vão morrer aí e eu vou me embora. Jesus disse: não, meu irmão, fique tranquilo. Fica quieto, mar. Fica quieto, vento. Qual é a tempestade da vida que está impedindo você de caminhar no projeto de Deus? Tem gente que não está conseguindo chegar do outro lado, não é porque o barco está furado, é porque a tempestade está aí e você ainda não tomou posse de que você tem autoridade para mandar esse negócio parar. E está aceitando o vento na cara, onda na cabeça. Feche seus olhos, irmãos.